Começou! Sejam todos muito bem-vindos ao Malboro L. E eu estou hoje aqui com meu amigo Alta Linguagem. Alta Linguagem. Salve, eu sou o Alta Linguagem. E hoje nós vamos dar uma conferida no nosso querido Paulo Freire. Quase. Paulo Freire da direita, o Paulo Figueiredo, dogmatizando, desinformando e doutrinando as pessoas, mas para o santo Bolsonaro, né? O grande alicerce. Devia ser Papa, né? O São Trump. E aqui vocês vão hoje no vídeo de conferir. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, 800 horas de conteúdo. Mais de 800 horas de conteúdo. Tem aqui, de início, tem 7 cursos. Nós vamos lançar mais cursos. Temos conteúdos diversos sobre Igreja Católica, sobre biologia, sobre fisiologia, sobre a caralhada toda que você mais... Sociologia, filosofia, tem tudo aqui. História. Se você quiser saber também de história. Tem os nossos audiobooks comentados dos livros que estão na descrição, que estão à venda por apenas R$10 na descrição. E na nossa plataforma você encontra os audiobooks deles. Para você que não consegue ler, mas quer escutar, tem os audiobooks ali na plataforma. Abasteçam seu intelecto, não se deixem ser enganados. E dê uma olhada aí na descrição para ajudar o nosso trabalho aqui na internet, para a gente continuar fazendo, porque nós só dependemos de você, não temos nenhuma ligação política. E vamos aos 5 passos. Fone de ouvido, volume no máximo, alt-tab, prestar atenção. E, nesse vídeo aqui, mão na Bíblia, para você conseguir ter a melhor compreensão possível do que está sendo dito. Muito obrigado a todos vocês e... Começou! E hoje eu estou aqui com meu amigo Baiano Acordado. Salve, Baiano. Woke. E hoje nós vamos falar do querido Paulo Figueiredo. Vou fazer uma live disclaimer aqui para vocês. Eu tô reagindo ao Paulo Figueiredo em relação ao Papa, porque ele fez um vídeo sobre o Papa Francisco, quando o Papa Francisco morreu, falando as maiores absurdidades, quase que possíveis, a respeito do Santo Padre, Papa Francisco. Então eu tô aproveitando para ver aqui a análise dele a respeito do novo Papa, que eu tenho certeza que ele não tem nada a dizer a respeito, assim como absolutamente quase ninguém tem coisas a falar sobre o novo Papa, porque ele é uma pessoa relativamente nova no âmbito do Vaticano. Tem 2 anos que ele foi colocado como da doutrina lá dos bispos, como etc. cardeal. Então, ele é uma pessoa extremamente nova nesse meio. Então, não é uma pessoa que nós vamos conseguir tirar tantas conclusões rapidamente, principalmente porque ele é um homem de livros também. Então, muitas das coisas dele estão mais em livros do que na internet. Então, a gente precisa ter um tempo de espera. As pessoas vão ler os livros. Acredito que não no Brasil, mas algumas pessoas vão ler os livros, ele vai tomar decisões e nós vamos poder ver o rumo que o papado vai traçar. Mas, de qualquer maneira, temos que amar o Papa, rezar pelo Papa, e nunca se esqueçam que Deus dá um Papa adequado a gente também, né? Não adianta nada a gente ser um merda e querer que Deus dê o Papa perfeito pra gente, né? Que venha resolver, né? Tudo no mundo, né? O Papa vem para direcionar, mas não para resolver. Tem um ditado político do francês, lá da época da Revolução Francesa. Ele era contra a Revolução Francesa do Demestre. E o Joseph de Maistre, ele falava: toda nação tem um governo que merece. Mas sem mais disclaimers, vamos aqui pro vídeo. Foi um disclaimer um pouco maior do que o normal, mas espero que tenha sido suficientemente adequado para vossas teorias. E vamos aqui pro vídeo do Paulo Figueiredo. Deixa eu só não conferir se não tá em 2x, né? Que sinal de fundo branco, cara, pelo amor de Deus. Tá normal a velocidade. Ele botou um fundo branco, ele se opôs à inclusão da ideologia de gênero no currículo escolar público daquele país do Peru. E ele alegou que a ideologia de gênero busca criar gêneros que não existem. Então, posicionamentos muito fortes. Mas eu estava dizendo que enquanto a gente escrevia o programa de hoje, a fumaça branca foi anunciada no Vaticano e nós soubemos que os cardeais tinham chegado a uma conclusão, habemos Papa. Eu tentei assistir a cobertura pela Rede Globo e eu estava na hora do almoço, fiquei enjoado e tal, porque, nossa senhora, que torcida por um Papa lacrador. E a gente teve o Robert Francis Prevost escolhido como Papa Leão XIV, o primeiro Papa americano. Como eu estava focado no programa, eu chamo aqui para comentar o perfil do novo Papa o editor-chefe do Paulo Figueiredo Show, João Gabriel. João, seja bem-vindo ao Paulo Antes de começar
os chutes, Chutes. é bom a gente já delimitar algumas coisas aqui, porque a gente tá escrevendo sobre o anti-woke, sobre a questão woke, tem aqui o livro Anti-Woke, que vocês podem vir adquirir aí, tá na descrição. E que nós falamos bastante a respeito do woke, e parece que o que ele está se referindo enquanto lacrador, ele está se referindo diretamente à noção woke, né? Que é a forma que os brasileiros... A forma de abrasileirização do termo woke foi lacração. Que não foi uma adaptação, foi uma continuidade de um termo já antigo que existia no Brasil chamado lacração. As pessoas já usavam lacração antes de identificação do movimento woke. Então, não é uma adaptação propriamente dito, é apenas uma continuação de um significado anterior que tentou ser readaptado por pessoas que normalmente não têm estudo no assunto. E isso é uma configuração natural, não só do Brasil, mas de qualquer lugar. A partir do momento que existe uma nova direção, uma nova forma, um movimento que surge, tenta se adequar e recuperar os termos anteriormente usados. Então, quem lacra não lucra, isso é falso, né? Só lucra. Tem várias afirmações sobre a lacração que tentam ser continuados para o woke. Só que falham miseravelmente. Inclusive, como o Paulo Figueiredo falha quando tenta usar um termo tão chulo e tão baixo, não no sentido que é um xingamento, mas é um xingamento até mesmo baixo, no sentido que não contempla em nenhum nível uma possibilidade de ser agregado e direcionado como um predicado a um papa. Sim. Né? Você fala assim, eu tava com medo de ser um papa lacrador. O que isso significa? Não Né? sei. Para ele, o Papa Francisco foi papa lacrador? Ele acabou de falar. Que não seja mais um papa lacrador. Então, quando a gente para ouvir isso, então eu convido vocês aqui agora a uma reflexão rápida que eu vou organizar para vocês, vou guiar a mente de vocês em uma simples e prática reflexão. O que denominamos enquanto lacração? Lacração, num senso geral, vou dar alguns acidentes, porque esse termo foi construído em acidentes e não em substância mesma. Não foi dado em substância. Você imagina uma pessoa que normalmente ela não é uma pessoa que coloca suas crenças no mundo, em prática, né? Você imagina, por exemplo, a pessoa com baixíssima no campo da relevância no campo do mundo. Então é uma pessoa que ela vai mais falar do que fazer, uma pessoa que não consegue, inclusive, fazer, por isso que ela fala tanto a respeito dessas condições humanas que ela não consegue ter nenhum tipo de capacidade de realização e transformação. Uma segunda característica, normalmente, que atrela-se a noção de lacração é a noção de doutrinação. Então, quando se usa no senso comum a noção de lacração, associa-se também a uma pessoa que foi doutrinada no colégio e recebeu uma doutrinação, como foi usada aqui no Brasil, pelo Paulo Freire. Então, geralmente, a pessoa que é chamada de lacrador é uma pessoa que provavelmente se direciona como uma pessoa que foi doutrinada ao longo do seu desenvolvimento enquanto pessoa para no futuro se tornar um representante de um certo ativismo e uma forma de militância para com os demais no seu discurso, mesmo que sem grande profundidade naquilo que conhece, aquilo que narra, apenas reproduzindo determinado discurso apresentado nos colégios a partir da noção de doutrinação, que é o que nós estamos contemplando aqui. Caraca. Ficou em choque, né? Toma. É porque eu tô gravando cedo esse vídeo, eu tô nitrado, né? Eu já acordei com a mente do vilão. Hoje eu já tô com a mente do vilão aqui já. Então, são duas das principais características que damos ao lacrador. O lacrador tem essa substanciação, essa conexão com a noção de doutrinação, segue-se a partir de uma esfera de doutrinação, uma colocação política de uma determinada forma de produção que foi estabelecida a partir do status quo, a partir da noção do PT, por exemplo, que estabeleceu juntamente com Paulo Freire essa doutrinação sistemática estabelecida no Brasil para uma certa compreensão, por exemplo, se formos pegar a noção trotskista, também muito estimulada pelo PT, e de formar filósofos. Todos são filósofos, mesmo que não tenham compreensão da filosofia, porque vão colher de uma determinada compreensão de que o filósofo é aquele que compreende a realidade e tenta transformá-la. Então, que está tentando transformar a realidade, como Marx dizia, né? O filósofo não pode ser mais aquele que pensa sobre o mundo, mas aquele que transforma. E essa é a perspectiva que Gramsci coloca na sua forma de criar intelectuais orgânicos, que é o caso do Paulo Figueiredo, que é um intelectual orgânico que acredita que está indo contra a esquerda e que quer transformar o mundo e não entende que isso tem um viés revolucionário per se, e por isso que ele tem esse antagonismo ao Papa e qualquer estrutura de poder, qualquer estrutura maior que ele tem um certo condicionamento de negação, porque ele acredita que qualquer estrutura acima dele é uma estrutura negativa per se e não tem justificativa suficiente racionais para demonstrar esse antagonismo, senão por causalidades mínimas que, se conferir ao grupo que ele pertence hoje, acaba caindo numa causalidade muito próxima se botarmos as devidas proporções de tempo e capacidade de moção de poder. Explicou?
O termo técnico. Hã? Tu explicou o termo lacração. Técnico. A explicação. Eu fiz aquilo que nenhum homem que fala lacração fez até hoje, né? Fez o que o Paulo Figueiredo nunca vai fazer. Nunca conseguiria fazer também. Então, vocês acham que tudo que eu acabei de escrever pra vocês, e isso tudo que eu acabei de fazer aqui pra vocês é pra descrever uma moça de cabelo azul que estudou no colégio Antônio Conselheiro. É só isso. É basicamente isso. Uma pessoa doutrinada, uma pessoa que vai repetir determinadas questões e tal. Você acha que o Papa, que é o sumo pontífice, aquele que estabelece e segue as grandes doutrinas de 2000 anos, consegue ser descrito como uma moça que estuda num colégio Antônio Conselheiro, tem cabelo azul e milita pelo PT? Conseguimos reduzir o Papa a isso? Não. Então, acabamos de perceber que o Paulo Figueiredo, tem uma visão... na verdade, é a pessoa que estudou no colégio Antônio Figueiredo. É, Antônio Conselheiro. Puxou mais uma vez. Me explica aí, o que todo mundo quer saber. Né? O Papa americano, primeira pergunta, foi o Trump que escolheu ou não foi? Essa é a primeira grande pergunta. Até ele riu. Votou em quem? Votou no Trump ou votou na Kamala Harris? Isso aí ainda não se sabe não, viu? Então, eles não tinham essa informação ainda, mas logo em seguida já se descobriu que o Papa participou do Partido Republicano. Ele é registrado como republicano. Mas ele votou nas eleições tudo ele votou no... Não, ele votou antes para escolher quem ia ser o candidato. Então não era qualquer republicano. Ele votou, mas escolheu... Ele votou no Trump para ser o candidato? Não viram ainda, o pessoal tá investigando, mas ele participou dessa que é pra eleger, ele era participativo. Né? Isso é uma coisa que as pessoas que participam das prévias para escolher o candidato que vai concorrer sim. geralmente são pessoas bem ativas no cenário político, e isso realmente aconteceu. Mas o que nós precisamos delimitar aqui é que isso tem quase nada de significado, se não nada, para o que consideramos como um papa. Quando você pega e tenta procurar se alguém é de direita ou de esquerda porque ele votou nos republicanos ou porque ele votou nos democratas, você está dizendo que há uma Karen comum nos Estados Unidos, uma loira que rouba correspondências, que vota no Trump, ela é republicana. Cara, esse me lembrou o pessoal lá do Felipe Neto, né? Não sei o que era, mas votou em quem? Literalmente. Votou em quem? Votou no Bolsonaro. Mas a política resume isso aí. O que o Figueiredo diria disso? Mas só voltando aqui pra explicação que eu tava dando... O que o general Figueiredo diria disso, hein, Paulo? Eu acredito que tem uma reflexão que a gente pode fazer aqui, que eu acho que é sumamente nutricional. E olha que é um gordo falando pra vocês que isso é nutricional. Pra vossos intelectos, que é o seguinte. Como? Você acha que... Vamos pegar, ele é republicano. Quer dizer que ele votou no Trump, né? Nós podemos dizer, então, quer dizer, veja, e nem dizer que é republicano quer dizer que ele votou no Trump. Ele pode ser republicano e votar no democrata. Mas vamos assumir a tese... Lá voto é facultativo, né? Também. Vamos assumir a tese que todo republicano vota num candidato republicano. Vamos assumir aqui para dar mais força ainda à tese. Você acha que nós podemos resumir o Papa e compará-lo com a Karen de cabelo loiro americano que fica dando ataque de Chile na rua e roubando correspondência tal qual o Papa? Parece ser uma forma adequada de analisar o objeto em questão? Não. Não parece uma coisa que dê para ser um ferramentário útil o suficiente, correto? Só quer dizer que a pessoa afirmou um voto por diversas predicações envolvendo um determinado político ou um determinado movimento americano que está estabelecido. Só que são diversos predicados. Nos predicados dos republicanos existem diversas percepções de mundo. Existe, por exemplo, a noção do anti-aborto de alguns republicanos que não é o Trump. Por exemplo, que o Trump é a favor do aborto em alguns lugares dos Estados Unidos e que se mantenha a compreensão de cada estado. Então a gente tem que adotar primeiro essa percepção. Mas, em contrapartida, os democratas têm uma posição muito mais aberta, diferente do Brasil, em relação ao aborto. Porque o aborto lá em diversos estados já é permitido. A grande questão sobre o aborto nos Estados Unidos, muitas vezes, é até que idade. Então, existem alguns grupos que são considerados radicais nos Estados Unidos, dos democratas, que anda crescendo bastante, que vem da Kamala Harris, que acredita que pode-se retirar a criança do ventre tirando a vida da criança do ventre até fora do ventre. Então, tem pessoas que acreditam que até os 2 anos de idade o argumento se segue de 6 meses, 9 meses, etc. Porque normalmente é assim que funciona. Se segue para 3, se a gente for olhando um pouquinho quais são as perspectivas, vai levar para 6, para 9 e, consecutivamente, a gente vai levar para 2 anos de idade, que foi o caso que acontece lá nos Estados Unidos. Alguns grupos defendem abortos até 2 anos de idade.
E essa defesa que é feita de 2 anos de idade é a partir dessa compreensão de que a criança precisa ter emanar características de consciência. Até porque o sentido de dor foi vencido. Dor não é suficiente para caracterizar se pode realizar a retirada da criança do ventre ou não. Foi substituída essa crença por consciência, que é o ápice da compreensão cientificista que nós podemos ter, que é falar sobre consciência nos moldes de compreensão e características que nós temos hoje, que não quer dizer que são condições para daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, no moldes da ciência, nós podemos descobrir outras características, inclusive vencer características anteriores que nós considerávamos como consciência, para questões futuras. Então, ou seja, uma decisão de hoje sobre o que é consciência, daqui a 2 anos na ciência pode mudar. Mas, se nós adotamos a compreensão do aborto a partir dessa noção de consciência que 2 anos antes foi aceita, quer dizer que nós tiramos e aceitamos que vidas de crianças fossem tiradas, mesmo tendo a possibilidade delas terem consciência ou não. Então você usa um aparato científico que tem como modos próprios a transformação dele ao longo do tempo, na adequação qual é a definição atomista? A adequação do intelecto à coisa. E nessa busca da adequação do intelecto à coisa, perde-se vidas humanas por uma falta de conhecimento. Então veja só, a ciência não parece ser ainda suficiente para podermos denotar questões jurídicas tais quais para a retirada de vida de crianças. Mas enfim, então existem diversas características nos democratas. Então veja, colocando que ele é uma pessoa que é membro da igreja e que ele é anti-aborto, será que essa característica, que inclusive engloba os democratas, de inclusive muitos grupos defenderem um aborto até 2 anos de idade, né, que não é nem aborto, já tá fora da mãe. Sim. Será que ele ia defender qual lado? Ele ia votar em quem? No Trump ou na Kamala Harris? Pois é. Só que isso é suficiente para dizer que ele é tal qual uma Karen que vota no Trump? Não. Que não tem razões para votar no Trump suficientes e comparáveis a que um membro da igreja extremamente estudado, instruído, tem para o voto? Não tô dizendo que a dele é maior. Provavelmente é, porque ele virou papa agora e antes era cardeal e era bispo. Então, muito provavelmente, as reflexões morais dele eram um pouco mais elevadas do que a da Karen. Mas, para vocês verem como é difícil utilizar desse paramentário, né, dessa ferramenta de análise de quem votou se é republicano ou democrata. Então, veja que é extremamente limitado quando a gente quando a gente coloca no mundo, em prática, essas definições, essas compreensões, essas ferramentas, nós comparamos uma Karen qualquer ao Leão XIV, o que não faz, historicamente não faz nem sentido, né? Tu comparar uma Karen de hoje com o Leão XIII, pra ver se é de direita ou de esquerda o Leão XIII, tá? Então não faz muita... a ferramenta parece ser inapropriada. Eu acho que votou na Kamala Harris. Esse Papa é lacrador ou não é lacrador? Vai ser um Papa João Paulo II o retorno ou vai ser um Papa Francisco II? Nenhum dos dois para as 2 perguntas. Caraca, essa análise dele, né? Eu te falei. Um jornalismo muito bom. Jornalista lembrando que esse pessoal é o pessoal que critica o jornalismo brasileiro. Eles que vão trazer o... Só que tem um problema aí, né? Quando você critica o jornalismo brasileiro, às vezes você esquece que você também é brasileiro, né? E jornalista nesse caso. Nesse caso. Esse caso aí também, meu Deus. Que você fez. Eu acho até que se a gente fosse botar no espectro, votou na Kamala Harris ou votou no Trump, dava uma dúvida boa aí, talvez ele até tivesse votado no Trump, viu? Como você falou, né, o primeiro... Sim. Vou explicar logo mais a razão. Inclusive, me surpreendeu à medida que eu fui apurando as informações que saíam lá do Vaticano. Mas você falou, né, o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, ele de Chicago, aí, do estado por muito tempo representado pelo Barack Obama, está aí completando seus 70 anos, nasceu em 55, sacerdote desde 1982, atuou por muito tempo no Peru. E uma notícia boa, ou a primeira das notícias boas, é que ele é agostiniano. Isso talvez traga todo dia isso a mim e a você, né? Caralho. O que tu viu o que ele falou? Eu escuto. Atuou por muito tempo no Peru. E uma notícia boa, ou a primeira das notícias boas, é que ele é agostiniano. Isso talvez traga alguma alegria a mim e a você, né? É uma pessoa que segue os ensinamentos teológicos de Santo Agostinho de Hipona. Então... O pessoal não sabe o que significa as coisas, né, cara? Não, mas o BO pra mim não é nem isso. Foi a mesma fala do Ryan Santos. Do Ryan Santos. É muito bom pra gente, né? Que a gente gosta, a gente segue a doutrina.
Meu amigo, se você segue a doutrina de Santo Agostinho, você é um cara que tá, porra... Inclusive, vê alguém que diz... Duas pessoas que dizem seguir a doutrina de Santo Agostinho fazendo esse tipo de análise sobre o Santo Padre... Voltando. Uma frase muito conhecida de Santo Agostinho, mas eu acho que eles conhecem, porque eles são homens muito versados na doutrina agostiniana. Sim. É Roma locuta causa finita. Pra quem não entende latim, porque o pessoal não é versado, que nem a gente aqui em latim, né? Roma disse e acabou. Se você for do Rio de Janeiro e quiser entender melhor, Roma falou poucas. Se você é nordestino, é Roma falou, você abaixa a orelha. E assim sucessivamente, dependendo de qual estado você é. Você é do Rio Grande do Sul. Roma falou, tchê, eita. Se você for mineiro, Roma falou, ei, trem bom. Trem bom. Alguma coisa assim. Se você for baiano, Roma falou, bora um baba. Bora, baba. E assim, Você é de São Paulo. Roma falou, vou trabalhar. Né? Uma coisa assim, não sei, eu não tenho nenhuma referência paulista. Roma falou, porta. Porta! Roma falou, 1000 grau, irmão. 1000 graus, irmão. Ô, truta. Roma falou é 1000 grau, truta. Então, existem várias possibilidades, mas em resumo, em simplórios atos, que nós podemos botar aqui, tu vê que eu sou um homem que eu me utilizo muito da liberdade poética, né? Licença poética. Licença poética. Em simples atos aqui, nós podemos dizer que Santo Agostinho dizia Roma locuta, causa finita. O que isso significa? Roma falou, acabou, irmão. Jamais que o Agostinho ia ficar. Será que esse Papa é lacrador? Ah, o Papa Francisco? Lacrador, hein? Lacrador. Não. Sumamente não. Santo Agostinho, que, segundo o padre Paulo Ricardo, que eu também não vejo por que discordar, até porque eu sou leigo nesses temas, Santo Agostinho é o segundo santo mais conhecido da igreja. Depois de São Paulo. Que mais trouxe pessoas, influenciou e tal. E também acredito que talvez ele seja um dos mais injustiçados. Primeiro por causa de Lutero. Ryan Santos. Porque o Lutero, ele foi tipo o bigodudo da religião. Tu já parou pra pensar nisso? Adamska. O que ele matou um monte de... Não. Hoje você não pode usar um determinado tipo de bigode por causa do bigodudo. Se tu faz o cortinho de bigode dele, acabou. Acabou-se. No mesmo sentido se tu é agostiniano, acabou-se. Tu vai se voltar contra a igreja. O Ryan Santos. Por causa do Lutero. Tem vários santos agostinianos. Tem, mas não teve papa até hoje. Santo Agostinho é século IV. Os agostinianos surgiram o quê? Século VI? Eu acho que surgiu um pouco mais tarde. Século VIII? Deve ter sido. Eu não sei. Do século VIII pra cá só teve ele? De papa. Não, mas jesuíta demorou muito tempo também. Jesuíta é século XVI, XV, né? Sim, demorou muito tempo. É do dobro do século VIII pro século XVI a dança. Sim, mas foi Isso é o dobro, pô. Mas foi. Mas é porque a ordem agostiniana eles são mais recolhidos, mais tranquilo também. Sim, mas mas tu tem que concordar comigo que, porra. E os jesuítas exerceram muito mais poder que os agostinianos. Sim, mas teve um Francisco antes de um agostiniano. Um franciscano antes de um... Teve vários papas franciscanos, então. Teve vários papas franciscanos. Então, e Francisco é de 1200, não é? Acho por aí. São Francisco é 1200. A ordem dele mesmo deve ser 1400, 1300. Não. Não, aquele fundou é a mesma que é franciscano hoje. Isso. Tá, então é da época dele. Mas agostiniano vem do século 8, 9. Uhum. Então, assim, é bastante tempo. E eu vi um padre hoje, mas não sei também qual é a relevância que esse padre tem pra falar isso, mas eu acredito que é maior que eu. Que essa desconfiança é uma desconfiança comum na igreja sobre agostinianos. Assim como o pessoal também era muito desconfiado. Até hoje, dentro da igreja, tem muita gente que não gosta de jesuíta. Porque os jesuítas são complicados, né? Até porque já foi condenado, né? Não ser jesuíta, mas acabou a ordem. Já suprimiram a ordem jesuíta. Sim. Com dominicanos na época mesmo lá do... Por exemplo, muitos reformadores... Um dos principais reformadores protestantes era um dominicano. Martin Bucer. Era amigo do Lutero, tudo.
Então, assim, é uma coisa... As ordens, em geral, ficaram... Todas elas sofreram ali com o pessoal da Reforma Protestante. Menos os jesuítas. Os jesuítas surgiram para combater, Sim, né, nessa época, né? sim. Mas, enfim, eu nem sei o que eles estavam falando mais. Ele tá Ah, é falando que eles são muito Eles são agustinianos. muito agostinianos. Vai trazer Pra você que se diz agustiniano, principalmente muitos protestantes, Roma locuta causa finita. Aí acabou Lutero, acabou tudo, acabou o sedvacantismo, acabou tudo, né? Uma locuta causa finita. Muito pequenininho, muito simples, né? Uhum. E uma afirmação de Santo Agostinho. Santo Agostinho, assim como São Paulo, pregou muito a unidade da igreja. Sim. Então, veja que os dois grandes aí seguidores de Santo Agostinho são adversos à própria crença de unidade da igreja. Né? Onde o secularismo é maior do que a igreja, onde sua desconfiança é maior do que a igreja, onde a política é muito maior do que... A esquerda e a direita é maior do que o sumo pontífice. Uhum. Qual é aquele, tem um latim que eu acho bonito pra caramba, é Severus Servus... Já viu essa? Não. Severus Servus Maximus, eu acho. É tipo o servo dos servos máximo, tá ligado? Você tá falando servo Deum? Acho que é esse. Servo do servo de Deus? Acho que é assim. Acho que é esse. E Talvez tem esse daí também, esse- Servus Severus. Enfim, eles dois são pessoas que provavelmente são tão agostinianos que esquecem que Roma disse acabou-se. Mas vamos continuando aqui que tem mais diversão aqui. Então, a partir de 2014, ele foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo de Chiclayo, lá no Peru, e já tinha uma experiência administrativa pastoral muito grande, muitos anos de ministério, até que em 2023 ele foi nomeado prefeito do Decastério dos Bispos, que é o órgão responsável por assessorar o Papa na escolha dos bispos no mundo inteiro, ou seja, é uma pessoa que já ocupava uma das posições mais influentes na Igreja Católica, de todas. E em setembro de 2023 ele foi criado cardeal pelo Papa Francisco e menos de 2 anos como cardeal, hoje, 8 de maio, é escolhido como o novo Papa. E aí a gente começa a traçar um perfil sobre ele, né? Quem é o Papa Leão XIV? Aparentemente é alguém amplamente descrito como tendo um perfil mais moderado dentro da igreja. Então se perguntou, ele é João Paulo ou ele é Francisco? Ele é Bento XVI ou ele é Francisco? Ele não é nenhum dos dois ou nenhum dos três, é uma coisa que está muito ali no meio, né? A trajetória dele... Ele é Francisco, ele é Bento, Ele é Francisco. ele é Leão XIV. Exatamente isso. Leão XIV. E ele tá seguindo quem? Ele segue Jesus Cristo. segue Pedro. Sim, sucessor de Pedro. Sucessor de Pedro. Sim. É isso. Ele não é Paulo, ele não é São João... São João Paulo II. São João Paulo II, São João Paulo I, Gregório VII. Não. Ele é sucessor de Pedro. É isso que ele é. Sim. Acho que tá bem claro isso, né? Sim. É porque uma coisa que me dá extrema agonia é ver pessoas falando de um assunto que eles não estudam, não sabem, e mesmo assim eles tentam fazer interpretações como se o mundo tivesse começado quando ele nasceu. E esse pessoal, do jeito que eles falam, assim, muito baixíssimo nível mesmo de informação mesmo. E ficar falando que Papa Francisco é Papa lacrador, essas coisas assim, é uma coisa muito, muito ruim. Tipo, o cara não sabe. Provavelmente não leu as declarações do Papa Francisco, os discursos, as coisas tudo. Não viu o último discurso do Papa Francisco no Ângelus de Páscoa. Discurso um dia depois. Olha, na noite do mesmo dia ele morreu, né? Na madrugada. Não viu nada. Não, sei lá, não presenciou as indulgências das orações que ele fez lá na época da pandemia. Não presenciou provavelmente nada disso. Vai ficar resumindo a figura do Papa Francisco como Papa lacrador, né? Segundo, né? Essa lacração... Eu, pessoalmente, tá? Opinião, foi uma das coisas, essa tal suposta lacração, né, entre várias aspas, foi uma coisa que rendeu um dos grandes méritos, tá, do pontificado do Papa Francisco. Segundo o próprio texto lá que eu traduzi, deve estar postado já no momento que esse vídeo for publicado no site lá, editora.linguagem.com, falando sobre o Papa Francisco. Comentar que um dos grandes méritos desse pontificado foi justamente o grande prestígio
e que o padre que escreveu o texto ele vai dizer que talvez um prestígio que nunca foi antes visto na história de toda a humanidade, que o Papa Francisco teve com os mais diversos líderes mundiais, líderes de outras religiões, né, que nem mesmo João Paulo II, que viajava o mundo inteiro, conseguiu ter. Então, assim, ele conseguiu. Foi um papa que, assim, pastoralmente foi extremamente bem sucedido. Então, pastoralmente foi bem sucedido. E esse foi o foco do Papa Francisco, o foco pastoral. Né? Por isso falava muito de diálogo interreligioso, ecumenismo, essas coisas assim. Falava com vários líderes e tudo mais. Ele foi bem quisto por todos, né? Por todos, assim. E, logicamente, obviamente, há papas e papas. Então há papas mais pastorais, papas mais abertos, papas mais fechados, há papas que vão para o mundo e papas que também chamam o mundo para si. E são todos papéis que vão se complementando, né? Então, por exemplo, onde que se legitima, por exemplo, muitas pessoas já criticaram o Papa Francisco nisso, com medidas, por exemplo, com relação à administração da igreja. Por exemplo, o Bento XVI, mas tem havido os escândalos lá no Banco Vaticano, essas coisas assim. Durante o pontificado dele, ele tomou medidas para mediar a relação ali, essa agitação que tem há mais de 60 anos na Igreja Católica, entre os tradicionalistas e os progressistas, modernistas, etc., com relação à interpretação do Vaticano II. Né? Então, assim, ele tinha uma relação ali que o Papa Francisco não deu continuidade a isso. E, por exemplo, o próprio padre do texto que eu traduzi, ele comenta que seria bom que esse próximo Papa fosse novamente uma personalidade mediadora de vários setores da igreja. Mas, assim, em termos externos, o Papa Francisco foi muito melhor que o Bento XVI. Né? Em termos da imagem que ele legou para a igreja, essas coisas tudo que ele legou para a igreja, muito, muito, muito melhor do que antes. Né? O próprio João Paulo II, ele não. Eu não sei o que ele acha, né? Ele acha que tipo, ele realmente subordina os valores do papado aos valores da política dele, né? O papa da direita, o papa da esquerda, igual. Não vejo nada diferente na análise que, ou nos pressupostos que o Paulo Figueiredo tem, nos pressupostos que o Jones Manuel tinha naquele outro vídeo. Ou qualquer jornalista da CNN. Sim, não vejo nenhuma diferença entre. É só que os lados que cada um vai defender. É só isso. A pauta do dia é a pauta da história, né? Sim. A minha pauta do dia é o que significa a história inteira. Sim. Sempre assim. Sim, terrível. Indica que ele tem a capacidade de transitar em setores diferentes da igreja, ele tem tinha uma grande proximidade com o Papa Francisco e, em algum grau, ele indica uma continuidade com a linha pastoral do Papa anterior. Por exemplo, ele mesmo elogiou, falou bem da, abre aspas, autenticidade evangélica do Francisco e é visto realmente como uma escolha de continuidade do outro pontificado. Então, não é, ao mesmo tempo, alguém que vai trazer uma volta gigantesca da Igreja Católica em relação ao conservadorismo, mas, como nós vamos ver a partir das pautas que ele já defendeu, também não é uma pessoa extremamente progressista. Quando a gente fala, por exemplo, de moral sexual e da pauta LGBT, de maneira geral, o Papa Leão XIV já se posicionou de maneira muito clara e evidente sobre essas pautas, o que contrasta bastante com o tom que o Francisco utilizava. Né? Ele que ficou famoso pela frase "quem sou eu para julgar?", disse ele, né, sobre a agenda homossexual, ainda que a palavra de Deus fale para nós não julgarmos de acordo com a aparência, mas segundo a... Peraí, para a agenda sexual ou para os homossexuais? Ele não falou isso pra agenda sexual. Como é que ele já chegou a comparar? O Papa já chegou a comparar o negócio de transgênero com bombas nucleares. Assim, isso daí é fake news. É porque a minha dúvida é, se ele tiver falado isso, ele falou agenda homossexual ou ao homossexual? Ou aos homossexuais? Porque a agenda homossexual é diferente de homossexual. Sim, e esse rapaz aí, ele não leu direito a Bíblia. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala isso, não julgueis conforme a aparência, não julguei conforme a justiça. Jesus também fala, Mateus 7, não julgueis para não ser julgados. Né? Porque olhas para o cisco no olho do teu próximo e não reparas na trave, na viga que está no teu olho. Né? Então, enfim. Porque isso é uma coisa Os muito... dois terços existem na Bíblia. Isso é muito comum de... Tem gente aqui que assiste o canal protestante, mas isso é um fato. Para muitos protestantes, principalmente o protestantismo brasileiro, é muito comum achar que todo mundo é Pedro, né?
todo mundo é Pedro. Então, por exemplo, quando o Senhor falou para Pedro que tudo que for ligado no céu, tudo que for ligado aqui será ligado no céu, e tudo que for desligado aqui será desligado no céu, e deu as chaves do céu para ele, todo protestante acha que pode ligar as coisas no céu e desligar as coisas aqui também. E acha que isso vai acontecer aqui para lá. Então, por exemplo, eu não sei esse contexto da Bíblia, não ouso interpretar ao meu bel prazer. Por quê? Porque eu não sei exatamente qual interpretação ser tirada daí, dada a complexidade que a Bíblia demanda. Então eu não sei se Nosso Senhor... Qual o versículo disso daí, Deus? Não da trave anterior. Julgar conforme a justiça. É no Evangelho de João. Evangelho de João. Eu não sei se ele tá falando das autoridades que podem julgar, até porque ele fala conforme a justiça. É aquele, então, que consegue julgar conforme a justiça. Uhum. Falando sobre imparcialidade, sobre as questões. Eu não sei se qualquer um consegue julgar conforme a justiça. Apesar que todo protestante, brasileiro quase, das linhas brasileiras, acredita que ele consegue julgar conforme a justiça. Sim. Ele acredita que ele consegue fazer tal qual Jesus disse para os apóstolos, consegue ligar as coisas no céu. E o Papa Francisco, ele é um Papa, como eu falei, né? Ele era um Papa mais, de fato, aberto. Era um Papa misericordioso, nesse sentido, né? E um Papa misericordioso é diferente, por exemplo, de um Papa mais severo. Não dá para ter... nenhuma dessas duas figuras foram unânimes, né? Houveram papas severos, papas compassivos, uma série de coisas. Cada qual se complementa. Não é possível ter uma homogeneidade de cada um, né? Nesse sentido, o Papa Francisco, ele sempre falou muito nos sermões dele. Isso é uma coisa que eu sempre vi nas homilias, já acompanhei bastante. Ele sempre fala de uma luta contra o diabo, ele sempre fala de uma luta contra as tentações do mundo, essas coisas todas. E o padre do texto que eu traduzi, ele vai falar justamente que o próprio Papa Francisco vivenciou em primeira pessoa essa batalha também. Ele mesmo, nesse sentido, tinha essa batalha contra as tentações do mundo, contra o diabo. Nesse sentido é que ele vai falar, quem sou eu para julgar? Porque ele, assim como os outros, as pessoas também enfrentam essas tentações. E ele diz mesmo, cristianismo, ele falou isso em vários homens, cristianismo sem tentações, sem essas lutas, não é cristianismo, é ideologia. Né? É um código de conduta civil, uma ideologia, alguma coisa assim. Porque assim como Deus chama todos a serem santos, ele já falou isso, o diabo também tenta puxar você. Então, assim, sempre tem isso. Então, o que o Papa Francisco sempre se reconheceu foi como uma figura mais compassiva, misericordiosa, mansa com relação a isso. Né? E que se contrapõe, lógico, a um Papa mais severo. O que esses caras querem, eles falam de uma forma... Eles querem uma homogeneidade da severidade. Sendo que doses de misericórdia sempre são necessárias ao longo dos anos. Sempre são necessárias ao longo dos papados. Até porque ele quer uma igreja, ele quer uma religião civil, ele não quer... Sim. Ele não quer Nosso Senhor, propriamente dito. Ele não quer a igreja do Nosso Senhor. Ele quer uma religião civil. Sim. Ele quer guiar e estabelecer, a partir da vontade dele, determinado tipo de comportamento. E sem olhar para o sujeito, né? Nosso Senhor olhou para cada um como pecador, né? E não como números, né? Uhum. Deus olha pra gente no nosso coração. É uma coisa que Paulo Figueiredo jamais vai conseguir ser hábil o suficiente para fazer, jamais nenhum homem. Reto, justiça de Deus, Francisco tinha declarado quem sou eu para julgar. E o Papa Leão XIV, por sua vez, já expressou muitas reservas em relação a isso. Em 2012, por exemplo, ele afirmou, e eu vou abrir uma aspas muito importante aqui, ele disse assim, a mídia e a cultura popular fomentam simpatia por crenças e práticas em desacordo com o evangelho. Então já bateu na mídia, já bateu na cultura pop. E aí ele citou explicitamente, nessa mesma ocasião, abre aspas, o estilo de vida homossexual e as famílias alternativas. Então já se contrapondo, em primeiro lugar, à agenda woke e à pauta LGBT. Ele também seguiu a linha... Ele tá se contrapondo à agenda woke e à agenda LGBT? Ou ele tá seguindo a linha? Olha só o que o Papa Francisco falou no site do Vaticano, tá? Você procura aí. Você procura essa manchete aqui. O Papa, 2 pontos. O perigo mais feio é a ideologia de gênero, que anula as diferenças. Ele vai comentar aqui
Uma das declarações que o Papa Francisco faz aqui, né? Gostaria de sublinhar uma coisa. É muito importante que haja este encontro entre homens e mulheres, né? Este encontro entre homens e mulheres, porque hoje o perigo mais feio é a ideologia de gênero, que anula diferenças. Pedi para fazer estudos sobre essa ideologia ruim do nosso tempo, que apaga as diferenças e torna tudo igual. Cancelar a diferença é cancelar a humanidade, homem e mulher. Homem e mulher, porém, vivem uma só tensão, uma tensão fecunda, diz ele, né? Então, assim, o cara não sabe, velho, não sabe. E assim, ele não sabe, ele falou, vai ser Bento XVI, vai ser João Paulo II. Cara, o que Bento XVI gostava muito do Papa Francisco, eles, sei lá, de recomendação de livro, né? O Papa Francisco recomendava uns autores que o Papa Francisco mais gostava. Eles escreveram um documento juntos, não foi? Escreveram. O livro lá do... Tem um dos livros que o Papa Francisco mais gosta, do Romano Guardini, fala sobre Jesus Cristo, a vida de Jesus. É um dos livros também que o Ratzinger mais recomenda. Assim, os dois eles tinham uma bibliografia em comum, um background em comum também de teologia, essas coisas todas. Então, assim, não dá. O Papa, ele deu... Assim, se eu ficasse aqui pesquisando, eu vou achar... O Papa Francisco, cara... Aqui, ó, notícia até da Carta Capital, meu Deus do céu. O Papa Francisco diz que ideologia de gênero é um dos maiores perigos da atualidade. Meu Deus, eu não sei mais. Eu não sei mais o que falar sobre isso. Tipo, se você for procurar as opiniões sobre essas agendas, esse negócio tudo, esse pessoal só foi procurar em discursozinho. O que você... Uma pergunta, tá passando uma pergunta, né? Porque é uma perguntinha, né? O repórter fala, o que você acha que é? Que isso é pra julgar? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mais compromisso, mais seriedade com o jornalismo. Vamos falar a notícia toda, né? E não ficar recortando as coisas assim. Jornalismo baixo, ruim. Não estão falando a verdade. Não estão falando a verdade. Estão divulgando uma narrativa. Não estão de acordo com os fatos. Estão espalhando mentiras. Sobre o Papa Francisco. Entendeu? Isso é jornalismo de vocês? É assim que vocês vão vender o produto de vocês? Isso é mentira. Estão mentindo. Estão vendendo mentira. Todo dia é isso, Estão vendendo mentira. Quando vocês morrer, vocês falando assim do Papa, quando vocês morrer, Deus vai chegar lá no juízo de vocês e vão falar dessas mentiras que vocês fizeram. A não ser que vocês se arrependam disso. Apaga esse vídeo divulgando mentiras, porque o jornalista tem muita responsabilidade. Você mentir, você tá mentindo pra várias pessoas. Quantas views tem esse vídeo? Tudo chega daqui não. 94 mil. 94 mil pessoas. E vai ter muito mais. 94 mil pessoas. Vocês não fazem ideia. Vocês aí ficam incomodados nesses estúdios, nesses apartamentos de luxo, gozando de herança de general, dessas coisas assim, vão responder por isso. Vocês, que são jornalistas, trabalham com jornalismo, vocês têm uma responsabilidade imensa. Reconheçam sua responsabilidade. Tenham compromisso com a verdade. Não pode isso. Paulo fala na Bíblia. Os poderosos serão poderosamente julgados. Vocês têm um imenso poder na mão de vocês. De informação, de falar sobre verdade e mentira. Serem porta-vozes de coisas, de pautas, de ideias. Colocando uma mentira dessas sobre uma figura tão importante quanto o Papa, falecido, o Papa Francisco, vocês vão responder por isso. Não para a justiça dos homens, não para a justiça humana, mas para Deus. Quanto mais Deus dá, mais ele espera, né? Sim. Então... Mas, muito provavelmente, muitos de vocês devem estar caindo nesse tipo de narrativa. Muitos de vocês, inclusive, devem cometer esses mesmos erros. E o que a gente pode oferecer aqui para vocês é a nossa plataforma e os nossos livros que estão aí na descrição, como, por exemplo, Anti-Woke, que escrevemos com o nosso querido João Bressan, um grande amigo aí. Te amo, Bressan. Tem vários... Nós escrevemos 11 livros a respeito da questão woke. Esse aqui foi com o Bressan. E temos outros 10 livros a respeito dessa questão woke e sobre essa noção modernista, digamos assim, que vem sendo... vem encabeçando. Em algum momento nós vamos ter que falar desse lado da direita também, que é farinha do mesmo saco. Mas hoje nós temos essas questões sobre o woke, os nossos e-books. Temos 10 e-books sobre esses temas. Cada um dos e-books custam apenas R$10. Você compra o e-book e o PDF para você poder ler onde você quiser. E também tem a nossa plataforma, tem aqui, ó, os audiobooks comentados, que eu comento e o Baiano lê e eu comento eles. Eu vou fazer de todos os 10 livros. Aqui tem o primeiro já, o Crenças de Luxo, os Crenças de Luxo. Temos aqui também 7 cursos
tá? Inclusive o curso do Anti-Woke, tá aqui. Temos o sobre livre-arbítrio, tragédias comunistas, Academia de Estudos Globais, formação integral, origem das ideias, formação anticomunista. Temos diversos, vamos adicionar mais 2, estamos sempre adicionando todos os meses aí, porque nós queremos que vocês estejam lá recorrentemente. Tem várias horas de conteúdo aqui, muitos conteúdos aqui. São mais de 800 horas de conteúdo. O Adãoska fala sobre Cardeal Caetano, foi um dos maiores combatentes de Lutero na época. Tem também sobre Luís de Molina, um grande homem da igreja também. Então tem bastante conteúdo aqui, peço que você acesse, tá no link da descrição, que você possa contribuir nessa nossa jornada aqui, porque nós não temos auxílio de político nem nada, somos nós e vocês aí, o público. Por favor, dê uma olhada, vamos continuar o vídeo aqui. Oficial do Vaticano, que é contrário, apesar do que estabeleceu o Papa Francisco, a abençoar pessoas em uniões homoafetivas, e ele apoiou a orientação de que não seria lícito dar bênçãos a partir da igreja, no ambiente da igreja, a relações que envolvessem atividade sexual fora do matrimônio constituído dentro da igreja. E com o bispo do Peru, essa aqui é muito boa, com o bispo do Peru, ele se opôs à inclusão da ideologia de gênero no currículo escolar público assim como o Papa Francisco, tudo isso. Aquele país do Peru. Primeiro que ele falou de uniões que envolvam atividades sexuais ilícitas. O Papa Francisco nunca foi a favor de abençoar essas pessoas. Nunca foi a favor. Dar bênçãos a essas atividades ou atividades que envolvam isso. Inclusive, o Papa Francisco, assim como o Prevost, ele acreditava que primeiro, eram bênçãos, olha só, eram bênçãos não litúrgicas. Isso é importante, porque o pessoal não sabe, né? Mas o casamento é uma ação litúrgica também. O casal comunga, essas coisas assim. Tem até casamento que é feito com missa, junto com uma missa, né? É sempre uma missa, não? Sim. O casal sempre vai comungar. É uma ação litúrgica, uma bênção litúrgica, tudo mais. A união é selada ali. A bênção a pessoas homossexuais ali que tinham colocado na Fiducia Supplicans era uma bênção não litúrgica. Ou seja, o padre abençoando fora de celebrações, fora de qualquer outra coisa. Bênção não litúrgica. Vou pegar um texto ali, padre, abençoa isso aqui. Abençoa, padre, filho, Espírito Santo, essas coisas assim. E isso foi suficientemente ambíguo para certos bispos e autoridades progressistas dentro da Igreja Católica, como por exemplo na Alemanha ou na Holanda, esses lugares assim, a realizar atividades ilícitas, né, com relação à igreja, a essas bênçãos. Mas isso era aplicado ou não conforme a cultura daquele local. Então, por exemplo, na África já sabe que isso não foi aplicado de forma alguma, né? E o Papa Francisco falou, de boa. Até porque, assim, eles estão pegando e estão se utilizando de algumas tentativas argumentativas do pessoal tradicionalista. Algumas pessoas, como por exemplo o Instituto Dom Bosco, etc., que tentam trazer essas súplicas... Qual é o nome dela? Fiducia Supplicans. Fiducia Supplicans. Como essa questão. Só que eles fazem o quê? Olha, até os cardeais lá reclamaram que ela é dúbia. Então veja só, se ela é dúbia e você tem a interpretação correta, então os cardeais são burros. Essa é a alternativa que nós temos. Sim. Porque a partir do momento que os cardeais se juntam e dizem, isso aqui é dúbio. Sim. E você diz que a interpretação correta é que está permitindo uma união, abençoando a união, não é dúbia mais. Vocês vão ter que escolher em algum momento um significado para o que vocês estão falando. Sim. Ou é dúbio, ou tem um significado. Uhum. Se tem um significado de seja lá o que vocês querem falar, de antipapa, um papa ruim, papa que não segue a tradição, etc., então não é dúbio. Mas se é dúbio, não segue a tradição. Isso é outra discussão. Não acredito que essa seja uma das definições para ser da tradição. Não ser dúbio. Ambiguidade. Né? Apesar que a noção pastoral é você ser o mais claro possível, mas isso pode ou não acontecer. Uhum. É bom que se suceda, mas se não se suceder, não quer dizer que quebra a tradição, porque senão a tradição seria uma coisa muito frágil. Né? Vários documentos foram interpretados, né, ao longo do tempo. Por exemplo, um dos documentos mais interpretados é a Rerum Novarum. 2 encíclicas inteiras depois da Rerum Novarum. Houve 2 encíclicas de 2 papas diferentes que interpretaram a Rerum Novarum, esclarecendo o significado dela. Ou seja, existia coisas na Rerum Novarum que eram ainda ambíguas e que foram esclarecidas depois. As 2 principais, a 40º ano do Pio XI
Pio XI ou Pio IX, não lembro se foi Pio IX ou Pio XI que fez. Acho que, não, foi Pio XI, perdão. Pio IX foi antes do Leão XIII. E a centésimos anos do João Paulo II. Né? São 2 encíclicas inteiras aí interpretando um outro documento. E existem vários documentos que interpretam outros documentos dentro da Igreja Católica. Né? Então, assim, tradicionalmente, inclusive, né? Isso existe. Então, assim, não é ser ambíguo, não é, sai da tradição. Primeiro que não é nenhuma declaração dogmática, não era uma imposição, nada disso. Se fosse, os africanos teriam que seguir. Sim. Então, pegou que a ideologia de gênero busca criar gêneros que não existem. Então, posicionamentos muito fortes. Mesmo posicionamento do Papa Francisco. Mesmo posicionamento do Papa Francisco. Mas nem tudo são flores, né? Eu lembro que a gente trouxe aqui no Paulo Figueiredo Show, logo em seguida à morte do Papa Francisco, as posições expressas pelo Papa na encíclica Laudato Si, posições ambientalistas extremamente radicais e influenciados por toda aquela pauta que quem fez o Fim da América já conhece, né? Então, o Papa Leão XIV apoia essa visão ecológica do Papa Francisco, apoia o que foi dito na encíclica Laudato Si, e ele, de fato, está favorável, ao que parece, a ações contundentes contra a mudança climática, porque ele pensa que esse é um fenômeno diretamente... Isso é uma visão muito moderna das coisas, né, cara? Influenciado. Essa noção revolucionária desse pessoal é uma coisa meio estranha, assim. Vê só, o cara acha... Você pega uma instituição como a Igreja Católica, tem 2000 anos. Aí você acha que você vai fazer um vídeo na internet. Pra criticar posições ambientalistas do Papa. E que isso vai surtir algum efeito. Pra a igreja não seguir isso. Sim, é uma das noções mais bobas. Eu já vi um pessoal se juntando pra fazer protesto na frente de igreja porque um papa não tava rezando missa tradicional. Uma noção... 5, 6 pessoas. Um protesto. Democracia. Tu vê, uma noção democrática. Roma locuta, causa finita. Vou fazer protesto. Contra a igreja. Pra igreja fazer a missa do jeito que eu quero. Cara, a missa em latim é muito importante. É muito bom, cara, que seja em latim. Tudo bem. Mas não se pode confundir alhos com bugalhos. São 2 coisas diferentes. Acreditar que fazendo um videozinho criticando o Papa, um documento papal, pra dizer que o documento tá errado, etc. Por que vocês não sentam a bunda na cadeira e escrevem um documento, cara, e envia pro Vaticano? Sim, isso é muito mais eficiente. Inclusive, aqui em Barbacena, por exemplo, a missa tridentina, aqui tem missa tridentina, tem 2, né? Uma que foi feita com autorização do bispo, outra que não é. A que é com autorização do bispo, os fiéis mesmo fizeram uma carta, vários fiéis fizeram uma carta, pedindo lá, lançou lá para a Diocese de Mariana. Os leigos, os fiéis fizeram, a gente gostaria disso aqui, tem paróquias para isso, não sei o quê. O Concílio Vaticano II, inclusive, convida os fiéis a fazer isso. E isso é uma coisa, justamente, que é possibilitado pela noção que chamamos da tal da sinodalidade. Né? Sinodalidade significa, de certa forma, uma comunhão, né? uma junção, a participação de todos os fiéis. Hoje, a agenda que chamam de sinodalidade, o sínodo da sinodalidade, que teve esses tempos, defende uma noção da igreja mais inclusiva, né? Aí foi para defender depois diaconato feminino, entrar mulher na igreja para diaconisa, etc. Posições de maior decisão. Se não me engano, é diaconisa que eles estão discutindo. Sim. Isso daí não passou. Mais uma noção de uma maior colegialidade, né? Isto é, de um papado. Isso existe uma certa disputa, né? Se o papado ele deve ser cada vez mais autocrático ou se ele deve ser cada vez mais colegial, né? Uma decisão colegial em conjunto com o colégio dos bispos e tudo mais. Isso tudo vai sendo definido. Existem papas assim também. Existem papas que eram mais autocráticos e papas mais colegiais ao longo de todo esse tempo. E já são partes, né? dos ciclos, dos processos, né, que a Igreja Católica tem ao longo da história. Isso vai continuando, entende? E assim, muito mais serviço são essas a pessoa escreve um documento, essas coisas assim, cartas, manda pro Papa, tudo mais, 1000 vezes mais eficaz do que espalhar
reclamações, unicamente reclamações, difamações, coisas assim na internet contra as autoridades da igreja. Muito mais eficaz, muito mais eficaz, porque causa escândalo. É porque isso não é eficaz. Assim, não é eficaz para o bem da igreja. É eficaz para roubar almas. É só isso. É algo que causa escândalo, Isso é só para roubar almas. Sendo muito sincero, sendo muito simples, sendo muito direto. Isso é pra roubar almas. Isso é roubar alma. É roubar alma pro mundo. Sendo muito direto, é pra roubar almas pro mundo. É pra provocar cisão. É pra provocar ruptura. É pra provocar raiva. É pra provocar pecado. E aquele que provoca ira no seu irmão é tal qual matá-lo. Aquele que causa cisão com a igreja tá criando uma cisão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá dizendo pra você romper com ele. Isso é uma disputa por almas. Porque esse tipo de gente precisa de que pessoas sustentem eles, que precisa ser sustentado pelo bolsonarismo. São grupos puramente interligados com nações políticas puras, por perspectivas do mundo, mundanas. Porque quer que o Bolsonaro não seja preso. Porque quer que o Bolsonaro assuma o poder para dar benesses para essas pessoas. Como é que o Paulo Figueiredo tá nos Estados Unidos? O Paulo Figueiredo, com certeza, tem muita gente ajudando ele a estar nos Estados Unidos. Ajudando, né? Pra ele estar nos Estados Unidos da América. Então, assim, eu não tô falando nada novo. E como é que você faz isso? Você faz isso através do convencimento diário e constante, com palavras que chamam a atenção, que atiçam as emoções das pessoas, fazendo as pessoas estarem em conformidade e em constante negação de tudo que pode existir no mundo enquanto crença. É só isso. É só isso. É uma batalha por almas. Tá querendo as almas, só isso. A gente sabe quem é que luta contra as almas no lugar de Deus, né? Então, quem briga com almas com Deus. Resumo da ópera é que tem uma desconfiança em relação ao Papa, tanto do setor conservador da igreja, por posições como essas, ambientalistas, e também por conta de uma continuidade do pontificado. Esse pessoal, eles têm uma abordagem, falando sobre ambientalismo, né? Esse pessoal tem uma abordagem muito ingênua. Mas tem um livro, inclusive, sobre ambientalismo aí na descrição. Eu comento nesse book. Qual é o nome do livro? Fala o nome do livro. O que é ambientalismo? Sobre figuras conservadoras falando sobre a questão ambiental, né? Um dos principais, bem recente, inclusive desse pessoal da direita mesmo. O cara que tá envolvido lá nos negócios na época do Twitter lá, o bagulho do Alexandre de Moraes, aquele Michael Schellenberger, ele era um ambientalista, antes de se tornar uma figura da direita. Ele escreveu um livro chamado Apocalipse Nunca, onde ele denuncia a noção apocalíptica do ambientalismo e tudo, mas ele não nega de nenhuma forma, tipo, mudanças climáticas, tá, tem dados aqui que falam que há mudanças climáticas. Agora, como a gente vai combater isso? Ele vai falar, por exemplo, que os ambientalistas, eles na verdade promovem uma noção que vai piorar a situação das questões ambientais do que solucionar. Por exemplo, ele fala sobre a questão da energia limpa. Uma das energias mais limpas, ele diz, é a energia nuclear. E os movimentos ambientalistas, por exemplo, na Alemanha, o Partido Verde lá foi contra. E eles conseguiram passar uma lei que fechasse as usinas nucleares. O que aconteceu? Veio guerra na Ucrânia, Rússia cortou o fornecimento de gás natural e a Alemanha teve de recorrer à usina termoelétrica, queimar carvão para ter energia. Poluiu 1000 vezes mais, né? Então, tipo, inclusive a Laudato Si e outras encíclicas que vão falar sobre questões das noções ambientais, o cuidado da casa comum, como falam tanto, não vão entrar nessas questões. Não vão dizer se, por exemplo, a tecnologia vai auxiliar a cuidar mais do meio ambiente. Não se pronuncia disso. Só pronuncia, olha, precisamos ter cuidado com o meio ambiente. Porque o meio ambiente é a criação de Deus. De novo, não vai ser pela internet que vai mudar nada não, cara. Não vai ser. Os fiéis, a igreja convida o fiel a fazer isso. O laicato, né, que chama? Isso. O laicato a participar disso. Participar dessas discussões. Os papas debatem, discutem, existem doutores da igreja, existem pessoas para estar lá, para debater, para receber esses documentos, para ter essas discussões. Não é com vídeo no YouTube, o papa não vai procurar e não vai achar o canal do Paulo Figueiredo para assistir, não. Graças a Deus. Não vai. É através do estudo, é através da confrontação, tem que levar as ideias. A igreja católica está há 2000 anos discutindo sobre as coisas, para instaurar o melhor caminho para os leigos, mas os leigos, existem leigos qualificados em temas, existem leigos que são muito conhecedores da questão ambientalista, eles podem ir lá fazer um documento, fazer um livro, mandar para o Vaticano, alertando, contrapondo,
chamando a atenção, olha aqui, ó, acho que vocês não viram isso aqui. E trazer pra mesa, e ter uma discussão em cima disso. É isso que a igreja promove. Vocês querem ficar parados sem fazer nada. Só fazendo vídeo no YouTube. Sim. Se você tiver algum tipo de ruptura, se você tiver alguma crítica, alguma coisa que vai contribuir para a igreja está de braços abertos para elas. Faça os seus livros, faça as suas coisas para serem respondidas ou não, para ter um debate ou não. Francisco, mas também em relação aos setores progressistas, porque falou muito aí sobre a agenda woke, bateu em bastante gente, bateu na mídia, bateu na cultura pop, então é alguém que está ali, de fato, mais em cima do muro, algumas posições mais progressistas, algumas posições mais conservadoras, mas é uma pessoa que não está muito bem definida aí. Nos resta orar para que o Espírito Santo guie o novo Papa, que a graça de Deus esteja sobre ele, que ele seja capaz de liderar, e essa que é a maior denominação cristã do mundo, por um caminho melhor do que o seu antecessor, o Papa Francisco. Mas uma grata surpresa também, eu diria, em relação ao que era esperado. Amém. Eu notei que o pessoal da Globo ficou meio... Não sabemos, não é continuidade, mas não, o pessoal ficou meio confuso em qual era o perfil do Papa. Achei que já tinha uma chance positiva. Quando eu perguntei para o ChatGPT, o ChatGPT me falou que achava que ele ia dar mais a continuidade. O tal do oráculo, né? O ChatGPT. Meu Deus. Meu Deus. O que ele acredita que o Papa Francisco é o que a Globo diz. Ele provavelmente só se informou do Papa Francisco pelo G1, Globo.com. É porque nos esquemas políticos atuais, contraposição e posição, né? Porque esses caras, eles querem substituir a Globo, mas eles vivem com a Globo na boca. Não tem como, né, cara? Essa noção do oráculo, essa forma de revelia contra a razão, né, cara? Eu perguntei pro chat... E ele fala isso. Tu vê que ele fala abertamente isso. Não, eu perguntei pro ChatGPT. Vergonha. O ChatGPT disse que ia ser uma continuidade. Aí, pra mim, tu vê, é o jornalismo, cara. Ele assiste a Globo e pergunta pro ChatGPT. Faz uma pergunta pro ChatGPT e vê a Globo. Acabou. Ele vê um corte no Twitter de 1 minuto, 2 minutos. Faz uma pergunta pro ChatGPT. Faz o vídeo falando as abobrinhas dele. E depois ele fecha e vai deitar, pô. E vai fazer as coisas dele. Essa é a rotina do grande jornalista. Que é a principal pauta no ponto de inflexão no mundo, com a vitória do Trump, vão ver que as posições do Papa são muito mais alinhadas com as posições tradicionais da Igreja Católica. Eu tenho uma enorme curiosidade de ver como o J.D. Vance, né, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, que é católico, que inclusive teve com o Papa Francisco pouco antes da morte dele, eu quero muito ver como é que o J.D. Vance vai lidar com esse Papa, né? Um primeiro Papa americano, realmente não dá para dizer que os Estados Unidos não estão num momento aí de talvez ressurgimento no mundo. Me preocupa esse tempo dele no Peru, por causa da... Acho que fez sentido, né? Papa Leão XIV, né? Papa Leão XIII condenou o americanismo. E o Papa Leão XIV é americano. Graças a Deus, ele critica os estadistas americanos. Tem que criticar muita coisa. Não, mas já tem a tese nova já. O Daniel Lopes já mandou, filho. É a associação dos... Ele é da CIA. A gente da CIA já. Ele é vermelho por fora e verde por dentro. Ao inverso da melancia. É um agente. O pessoal tá falando de bagulho do apocalipse. Sim, eu vi. Sabe como é que eles fizeram essa análise? Não sei. Tenta. Eles foram no site de aposta. Aí eles viram em qual número ele tava cotado pra ser Papa. Aí tá no 14 ou 13. Aí eles pegaram um número, foram em Apocalipse, que é o fim do mundo, né? E viram qual era o 14. Aí tem um trecho que diz que o anticristo vai ter corpo de não sei o que, cabeça de não sei o que lá e boca de leão. Aí e deu leão 14. Acabou. E tesouro. Eu vi um outro falando também da... Veja, tem corpo de onça, sei lá, cabeça de javali, boca de leão. Se você for colocar o leão, está extremamente... É mais distante desse bicho possível. Sim. Mas é porque tem boca de leão. Só que não tem rabo de leão, não tem corpo de leão, não tem cabeça de leão, não tem pata de leão. Eu vi uma que falava sobre um bagulho da associação entre dois grandes poderes. Você falava uma besta que vinha do mal da terra, e como se fosse, tipo, duas associações. Um poderio religioso, outro poderio político. Aí associaram com os Estados Unidos e o Vaticano. Acabou-se, filho do mundo. Acabou-se. As primeiras coisas que você tem, graças a Deus, é o Leão XIV criticando J.D. Vance, criticando Trump. Não, mas o
O Daniel Lopes falou que é intencional. É intencional, é inverso da melancia. Ele fez isso pra se aproximar do Papa Francisco. Aí ele enganou muito facilmente. Não enganaria o Daniel Lopes. Porque o Daniel Lopes gosta de falar, não, eu tenho um formado em filosofia, tenho um doutorado, não sei o quê. Pela UERJ ou FJ. Mas se a gente for comparar com qualquer cardeal, você não tem nada. Pegar qualquer cardeal, tem 4, 3 doutorados. Entra na arca. Qualquer um. Você pode escolher, da África, da Ásia. Assim, mas todos eles são enganados e o Daniel Lopes, não. Inclusive tem uma crítica também pro nome católico, que é universal. E aí é besta porque é universal, então. Acabou. Se chama cabala. Porque Peru tem muita teologia da libertação, né? Muito tempo, diga-se de passagem, né? Várias décadas, e se eu não me engano, ele também virou cidadão peruano, foi nacionalizado peruano. Me preocupa porque a teologia da libertação não é... Aliás, arrumaram uns 2 padres muito ruins também para comentar na Globo, mas pelo que eu sei de Peru, não sei muito de Peru, mas pelo que eu sei, teologia da libertação é muito forte por lá. João, obrigado pela participação, Paulo Figueiredo do Show. Eu que agradeço. Boa tarde a todo mundo aí. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado. Trump voltou! Vamos lá, gente. O Trump voltou, né? E tal. Algumas coisas que a gente tem que esclarecer aqui de novo. Não tem como, se você não estudar, se você não sair, se mexer, não fisicamente necessariamente, mas não se mexer intelectualmente. Se você não botar a sua cabeça pra pensar, vão botar ela pra pensar. Mas muito menos e muito sem características. Um pensamento amorfo. Uma forma sincrética, uma forma amorfa de ver o mundo, as coisas, a realidade. Em quem o Papa votou. Né? A direita tá se tornando o Felipe Neto, tá se tornando a CNN, tá se tornando a UOL, porque naturalmente, como eles estão participando agora do mainstream, tentando alimentar vários e vários grupos ao mesmo tempo, existe uma competição da velocidade da entrega da informação. E quando existe a velocidade da entrega da informação, nós temos vídeos como esse do Paulo Figueiredo, que são horrendos e que têm uma profundidade de um pires. Né? A capacidade de análise que eles têm é surrealmente ínfima, pequena, nula quase. Porque eles não sabem nem sequer, sei lá, rezar um terço. Eles não sabem sobre direito canônico, eles não sabem sobre história da igreja, eles não sabem sobre teologia, eles não sabem sobre nada que contempla o campo da igreja. Mas uma coisa eles têm certeza, Bolsonaro. Então, isso Trump. pra eles, Bolsonaro, Trump é a certeza de vida deles, é a luz que guia a vida deles, não é nosso Senhor Jesus Cristo, aparentemente. Não tem a igreja como um pilar, não tem a noção da Bíblia como um pilar, mas sim a política, o mundo. O mundo é o pilar. E a nossa Santíssima Igreja se colocou em Pentecostes como um inimigo do mundo, um adversário do mundo. Então nunca se esqueçam disso. E o que nós podemos oferecer para vocês aqui na Alta Linguagem para ajudar e contribuir vocês nesse processo a nossa plataforma e nossos livros. Temos diversos PDFs aí por R$10 aí na descrição. Tem um sobre ambientalismo que o Adanska falou. Tem sobre geopolítica que estão comentando também. Também tem aqui na descrição o PDF por apenas R$10. E nós temos também os audiobooks aqui na nossa plataforma que você pode consultar com mais de 800 horas de conteúdo. Tem vários cursos aqui. Nós vamos adicionar mais 2. Estamos adicionando recorrentemente cursos na plataforma. Se você assinar, você consegue ter acesso a tudo isso. Os audiobooks dos livros que estão aí na descrição estão sendo lançados aqui na plataforma. Tem aqui. Tem várias coisas aqui que vocês podem usufruir tranquilamente para abastecer seu intelecto aí, nem que seja 1 hora por dia. Se você fizer isso 1 hora por dia, são 30 horas no mês, e você tem vários meses aí para suprir 800 horas. Então tem muitas horas de conteúdo ali na nossa plataforma. Nós estamos lançando mais, e faço esse convite a vocês para também ajudar com que o nosso projeto continue, e para ajudar esse canal e ajudar vocês também, porque eu quero iguais aqui nesse canal, não quero pessoas idiotas aqui, não idiotas que têm convicção que são inteligentes. Idiotas todos nós somos, mas o nosso princípio, a nossa atuação no mundo, uma das nossas características é nos melhorar, né? E buscar conhecimento é fundamental, como diria Tebilu. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento, fazendo uma referência ao Senhor, né? Buscar conhecimento e tal. Busca a verdade, ela vos libertará. Uhum. Então, é o que nós podemos fazer aqui para vocês, beleza? Confiram aí, link na descrição. Muito obrigado a todos vocês e valeu.